Pastor Denilson, está onde? Você mudou de posição? Ponta esquerda agora? Pastor Denilson. Pastor Denilson. Ok. Estava viajando? Hã? Estava nada, não? Mas vindo Catarina não é viagem, não é não? Graças a Deus. Deus vinha te usar de uma maneira sobrenatural aí hoje, ok? O título está aí na mão? Na expectativa da eternidade. Você tem expectativa da eternidade? Amém? Glória a Deus. Se você não tiver, fale com ele aqui que ele vai te mostrar o caminho aí, vai ver como é que você vai fazer para chegar lá. Então, que você venha ser usado por Deus nessa noite, que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, ok? Vamos orar pelo pastor Edenilson. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida do servo do Senhor, pela sua esposa, companheira e amiga, pelos seus filhos, pelo seu trabalho circular, que cada dia mais ele possa desfrutar de bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que ele tem feito aqui na tua casa. Muito obrigado. Que ele venha ser usado por Deus agora, nesta noite, para abençoar a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se tu uma bênção. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Prazer mais uma vez estar aqui, né? Quero agradecer meu pastor e também a sua esposa, a irmã Jaísa, que mais uma vez nos concede, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando uma palavra que vem do coração de Deus. Hoje quem estaria responsável, né, por estar pregando aqui seria o Júnior, mas ele está muito resfriado e coube a mim essa honra de substituí-lo. Amém? O tema da nossa reflexão de hoje é na expectativa da eternidade. Quando nós falamos sobre expectativas, né, isso é muito interessante porque cada um de nós temos uma expectativa diferente para o dia de amanhã, né? Se você para conversar com a criança e de uma forma que ele entenda a comunicação e você conseguir ali abstrair daquela criança quais os planos, qual a expectativa, né, para o futuro que ela tem, você vai ver que é uma resposta completamente diferente do que se você parar para conversar com um jovem e com um adolescente. Talvez, se você parar por alguns minutos para conversar com um idoso e procurar saber qual a expectativa desse idoso para o dia de amanhã, você vai ver que ela vai entrar completamente em contradição daquilo que uma criança tem de expectativa, daquilo que um jovem tem de expectativa. Por que isso? Porque nós somos seres individualizados, cada um de nós temos uma projeção diferente para o dia de amanhã. Se você, né, parar para uma mulher grávida e perguntar para ela qual seria a expectativa dela para o futuro, com certeza ela vai falar para você que a expectativa, que o desejo dela para o futuro é segurar os seus filhos ou o seu filho nos braços. Se você fizer essa mesma pergunta para um casal de noivos sobre a expectativa do dia de amanhã, com certeza você vai ouvir que a expectativa para o dia de amanhã daquele casal de noivo é consolidar o matrimônio no dia do casamento, um dia especial. E se você fizer essa mesma pergunta, né, para um jovem que está cursando o ensino médio, talvez você vai receber uma resposta singular, que a expectativa daquele jovem é passar no Enem, é passar no pré-vestibular, é concluir os seus estudos, é alcançar a aprovação no vestibular para então entrar na faculdade. Então a gente vai ver, irmãos, que a expectativa para o amanhã é individualizada. Cada um que está aqui presente tem uma projeção diferente para o futuro. E na Bíblia, quando a gente para olhar, você também vai identificar que existia diversos personagens e cada um tinha uma expectativa para o dia de amanhã de uma forma diferente um do outro.
Eu fico pensando na expectativa que estava no coração de Abraão, quando ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Quando ele recebeu a promessa que ele seria pai de um número infinito de pessoas, o nosso pai na fé. Porque o Senhor falou para ele que a nação, né, que ele seria pai, assim, seria como areias da praia, como as estrelas do céu. Então, imagine a expectativa no coração desse homem, ver os anos se passando e não conseguir visualizar o cumprimento dessa promessa. Eu fico imaginando a expectativa que estava no coração de Davi, que quando ainda jovem foi ungido rei de Israel. Qual era a expectativa daquele jovem em sentar-se no trono em Jerusalém e governar aquela nação? Eu fico pensando na expectativa que estava no coração de Noé, construindo uma arca para um dilúvio que viria sobre a terra. Você consegue imaginar como seria o coração dessas pessoas esperando o dia de amanhã por algo que iria acontecer? Agora, eu fico pensando no coração da igreja, que vive uma grande expectativa. Não uma expectativa baseada no mundo, nas coisas que vão acontecer nesse mundo, mas uma expectativa de encontrar-se com o seu noivo, uma expectativa de entrar na Jerusalém celestial. E quando a gente fala dessa expectativa, a expectativa do amanhã, que a igreja deve anelar, que a igreja deve desejar, existia um personagem na Bíblia, o apóstolo Paulo, que ele descreve com muita clareza sobre essa expectativa que estava no coração dele. E aí nós vamos pegar um texto bíblico, iremos fazer a leitura desse texto e aí então fazer uma exposição desse texto para a gente entender, né, como deve ser o nosso coração diante dessa expectativa da eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que a vida aqui, nesse mundo, na terra, é como a chama de uma vela, que vem um ventinho e apaga. A vida aqui neste mundo é como a água de um lago que vem o sol evapora, ou como uma nuvem que vem o vento e dissipa, como uma neblina que vem o vento e dissipa. Então, a nossa expectativa como filhos de Deus, como servos de Deus, deve ser uma expectativa pautada na eternidade. E Paulo vivia assim. Paulo vivia dessa forma e ele conseguia lidar com a morte de uma forma tão singela que em diversos momentos nas suas cartas, Paulo descreve a morte como um momento de partida, um momento de despedida. Você vê que na carta de 2 Timóteo, quando ele estava ali próximo do martírio, ele fala assim: a minha hora é chegada, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele conseguia administrar muito bem a morte, que talvez seja a maior agonia do ser humano. Por quê? Porque ele tinha expectativas não no mundo, mas expectativas na eternidade. Não quero que você seja um cristão habitolado, que negligencia as coisas do mundo. Existem muitas religiões que acreditam na eternidade e, por conta disso, não permite que os membros dessa religião estudem, façam planos para o futuro, porque acham que aqui na Terra tudo tem que ser baseado nas lutas e tribulações. Não, nós podemos sim, irmãos, alcançar objetivos aqui na Terra. Nós podemos ser felizes aqui na Terra. Nós podemos ser prósperos aqui na Terra. Nós podemos desfrutar do melhor de Deus aqui na Terra. O grande problema é não perder a expectativa da eternidade, que é o maior prêmio guardado para a noiva do Senhor. E Paulo vivia dessa forma.
Ele tratava da morte de uma forma singela, natural, porque ele vivia na expectativa da eternidade. Ah, pastor, mas Paulo tratava de uma forma tão tranquila a respeito da morte porque ele era amassado constantemente, porque ele estava preso, porque ele estava em grilhões, porque a integridade física dele, de uma forma constante, era colocada em risco. E você vai ver que esse pensamento é equivocado. Porque quando Paulo estava em plena liberdade, quando ele gozava de todos os seus direitos, mesmo assim, ele tratava com a morte de uma forma singela, porque ele olhava para a eternidade, para o dia de amanhã com Cristo. E aí, a gente como igreja tem que pensar, como nós temos planejado, como nós temos anelado, como nós temos esperado esse glorioso dia no qual nós estaremos diante do nosso Senhor. Vamos ler então como que Paulo lidava com essa expectativa da eternidade? Abra, fazendo um favor, a sua Bíblia aí, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, fazendo um favor, que nós estaremos fazendo essa breve leitura. Amém? Aleluias. Na expectativa da eternidade. Posso começar a leitura? Diz o seguinte, carta de 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Se vocês tivessem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui pelo multimídia. Se você estiver em casa, no ônibus, nos acompanhando através das redes sociais, essa passagem bíblica vai aparecer aqui embaixo ou então do meu lado. Amém? Diz o seguinte, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o propósito de Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor no Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausentes. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos Paulo em um momento aonde ele não estava privado dos seus direitos, aonde ele não estava passando por circunstância difícil, mas lemos que ele desejava a eternidade. E uma forma que nós podemos ver isso de uma forma bem clara é no versículo 8, aonde ele diz assim, né? Paulo desejava a eternidade. Primeiro vamos ler aí 1 Coríntios 5, 2. Olha o que ele diz. Então, ele desejava, e diz o seguinte, é por isso, nesse tabernáculo, nós gememos e desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, no 2, ele fala desse desejo de ser revestido da sua habitação celestial. Amém? E aqui também, no versículo 8, ele também diz a respeito disso. Deixa eu ler para você o que diz no versículo 8. Diz assim, sim, temos tal confiança e nós preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém? Então, podemos ver nesse texto, irmãos,
que Paulo desejava a eternidade. A expectativa de Paulo era viver na expectativa da eternidade. Esse era o desejo que estava no seu coração. Paulo tinha aspirações gloriosas para o seu futuro. Ele não tinha um coração preso a nada neste mundo. Seu desejo estava em contemplar a glória futura do Senhor. Ele tinha a certeza do que lhe esperava, a eternidade com o Senhor. Então, sabe qual é o grande problema dos crentes da atualidade? Os crentes na atualidade não desejam a eternidade. Nós nos apegamos a este mundo, os seus prazeres. Esse é o grande problema da igreja contemporânea. Nós não anelamos a eternidade como Paulo anelava. Nós estamos presos a esses desejos do mundo, aos prazeres do mundo. Nós passamos a amar o mundo e desprezar a eternidade. Você pergunta quantos querem ir para o céu? Amém? Quantos querem morrer agora? Ninguém. Porque amamos, estamos apegados a esse mundo. Mas Paulo deixa bem claro que ele desejava a eternidade, que ele desejava estar com o Senhor. Então, Paulo, irmãos, tinha essa expectativa da eternidade porque estava baseada, pautada no conhecimento bíblico. No versículo 1, ele diz: pois bem sabemos. Então, a expectativa da eternidade que Paulo esperava não estava fundamentada em filosofias humanas, em doutrinas humanas, mas em conhecimento teológico bíblico. Ele tinha certeza daquilo que lhe esperava. Ele tinha certeza da eternidade. Então, Paulo tinha uma expectativa pautada no conhecimento bíblico. Ele sabia que quando a vida neste mundo se encerrasse, ele teria da parte de Deus uma habitação eterna nos céus. Então, Paulo, irmãos, ele vivia dessa forma. A sua expectativa não era carnal, nem mesmo filosófica, era uma certeza bíblica. Então, irmãos, nós não somos, irmãos, um corpo com um espírito, nós somos um espírito com um corpo. E qual a diferença? A diferença é que quando somos um espírito com corpo, esse espírito, ele é eterno. Esse espírito, ele se reveste de eternidade, enquanto esse corpo será destruído pelos vermes. Esse corpo será consumido e ficará, conforme diz a palavra, o pó que voltará para o pó. Então, Paulo tinha a certeza, a convicção, que a expectativa que ele tinha para a eternidade não era pautada em filosofia humana, mas conhecimento bíblico, teologia bíblica. Eu gosto muito daquele texto que Jesus estava no Calvário, na cruz, e um dos malfeitores que estavam do lado dele, ali se arrepende, e Jesus vai e diz: hoje mesmo estarás comigo na eternidade. Certeza, certeza daquilo que está por vir, certeza daquilo que está reservado para a igreja, certeza de uma expectativa da eternidade. Então, Paulo, irmãos, ele desejava a eternidade. Você deseja estar com o Senhor? Diga amém. Quer morrer agora? Diz amém. Ninguém quer. Ninguém quer. Ah, pastor, eu quero ver meus netos crescerem. Eu quero ver os meus filhos prosperarem. Eu quero ver
as pessoas, os meus familiares serem salvos. Então eu tenho que ver tudo isso acontecer na minha vida. Deixa eu ficar um pouco mais aqui. É um pensamento correto, irmãos. Eu também quero ver os meus filhos crescerem. Eu tenho sonhos para realizar. O grande problema é darmos valor de uma forma imensurável a este mundo e negligenciar a eternidade com o Senhor. Esse é o grande problema. Amém? Então Paulo desejava. A sua expectativa não estava pautada em conhecimento humano, mas conhecimento bíblico, teológico. E Paulo, irmãos, tinha uma expectativa futura ligada a uma ação. Não uma ação humana, mas uma ação divina. Olha o que ele diz aí, no versículo 5:1, na parte C. Pois sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, o fundamento que ele tinha a respeito da eternidade não estava pautado em uma ação humana, em um sacrifício humano, em uma atuação humana, mas ele deixa bem claro, uma casa, um edifício feito não por mãos humanas, mas eternas nos céus. Então, a expectativa da eternidade de Paulo, irmãos, estava pautada pelo poder divino. A vida terrena não é uma vida de plenos prazeres, lutas, dificuldade. A vida divina é uma vida gloriosa que está esperando para cada um de nós. E Paulo tinha a certeza, a convicção que essa vida futura, essa expectativa da eternidade não era conquistada pelo seu sacrifício, mas algo criado por Deus. E ele diz, quando essa casa humana, esse edifício humano se desfizer, temos uma casa feita por Deus nas regiões celestes, na eternidade. Então, no versículo 5, ele diz o seguinte, leia comigo aí, fazendo um favor, que ele também reforça esse entendimento. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, para a eternidade. Não foi uma doutrina humana, mas foi o próprio Senhor que nos preparou para a eternidade. Então, a expectativa dele era fundamentada em algo que ele desejava, em um conhecimento bíblico, mas algo que não foi criado por ele, mas por Deus. Ele não confiava na sua própria força, na força dos seus braços, mas ele entendia que a eternidade era possível na vida dele porque foi uma ação divina e não humana. E isso eu acredito que todos nós entendemos. As portas da eternidade estão abertas para cada um de nós, porque Cristo fez o maior sacrifício. Porque Cristo, ele foi pendurado numa cruz, ele morreu e ressuscitou. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo pelo sacrifício do Calvário. Então, nós podemos confiar na expectativa da eternidade, porque é uma obra divina e não humana. Foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que abriu as portas da eternidade para cada um de nós. Então, Paulo tem expectativa na eternidade, porque ele sabe que a vida não pode ser baseada apenas nas lutas e nas dores desse mundo. Você imagine, irmãos, se a nossa vida fosse baseada apenas nesse mundo que nós vivemos. E ele deixa isso bem claro quando ele fala, gememos, estamos angustiados. No versículo 4, ele fala, gememos, estamos angustiados. Ele mostra, irmãos, a dificuldade que nós passamos nesse mundo. Aqui nós encontramos dificuldade,
Aqui nós encontramos doença, somos visitados por crises, somos visitados por problemas na nossa família. Você imagine se a sua vida se pautasse apenas nisso aqui. Muitos seriam felizes, porque estão com o bolso cheio, podem comprar tudo o que querem, até mesmo uma aparente felicidade. Mas muitos ainda vivem em plena miséria. Mas Paulo demonstra nessa carta que o mundo, ele geme, ele chora. A sociedade geme, chora. O homem geme e chora. Mas a sua expectativa, a expectativa do dia de amanhã é gloriosa. Pois não haverá nem choro e nem ranger de dentes. Então, Paulo, irmãos, ele tinha a expectativa da eternidade. Primeiro, porque ele confiava, ele acreditava que a eternidade não era uma teologia, uma invenção humana, mas divina. Ele tinha expectativa com a eternidade, porque ele, irmãos, entendia que a vida não poderia ser pautada apenas na luta deste mundo. Tem algo a mais preparado para cada um de nós, porque ele confiava e porque ele acreditava que a eternidade foi criada por Deus. E aí, irmãos, eu quero trazer isso para a nossa vida. E aí eu quero entrar em uma reflexão profunda com você, como nós temos tratado esse assunto, eternidade, vida com o Senhor. Agora é importante dizer que existe a eternidade com Deus e sem Deus. É o que diz a palavra de Deus. Existe a eternidade, aonde você vai desfrutar de momentos de paz, de momentos de prazer. Mas existe a eternidade sem o Senhor, que serão momentos de grande tribulação. E quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando de 1 ano sofrendo, não estamos falando de 2 anos sofrendo, mas um sofrimento sem fim. É o que diz as Escrituras. Então vamos fazer uma profunda avaliação, irmãos, sobre a eternidade com Deus ou sem ela. Qual a maior expectativa nossa para o dia de amanhã? Quais são os seus planos para o dia de amanhã? Pare e pense, responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Qual a sua maior expectativa para o futuro? De repente você responda da seguinte forma: a minha maior expectativa é conquistar uns sonhos, é alcançar algumas metas na minha vida, é concluir projetos inacabados. Parabéns, também é minha. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque, irmãos, tudo acaba de uma hora para outra. E a minha expectativa para o dia de amanhã não pode estar pautada apenas nisso aqui que a gente pode tocar e ver. Eu me recordo, irmãos, e aí dou esse exemplo para a gente refletir sobre a fragilidade da nossa vida. Eu me recordo que em um determinado momento eu fui na casa de um amigo pegar um dinheiro com ele que ele me devia. Inclusive, já dei esse exemplo aqui. E ele saindo do shopping ali, de São Gonçalo, na BR, ele falou: Denilson, daqui uns 10 minutos eu estou de moto, daqui uns 10 minutos eu chego em casa, pode me esperar lá no portão? E esse amigo nunca mais voltou. Esse amigo nunca mais chegou em casa, porque no meio do caminho se envolveu em um acidente de trânsito e faleceu ali. Foi resgatado ainda para o hospital, mas faleceu no hospital. Assim é a vida, irmãos. Então, qual a sua expectativa para o amanhã? Está pautada apenas aqui nesse mundo? Comece a pensar a respeito disso. Talvez, irmãos, se eu fizesse um questionário ali na porta, eu pegasse o pessoal do acolhimento
e falasse assim, olha, cada pessoa que passar aqui, você vai fazer uma pergunta. Qual a sua expectativa do amanhã? Talvez eu me decepcionasse. Porque eu iria escutar tudo, menos a minha expectativa principal de vida é habitar na eternidade com o Senhor. Porque isso foi colocado em segundo ou terceiro plano. Você vê, irmãos, pelas próprias mensagens que são pregadas no altar de Deus, se fala em conquistas, se fala em prosperidade, se fala em coisas grandiosas nesse mundo, em ser cabeça, mas muito pouco se fala no dia de amanhã com Deus. E daí você consegue ver o quanto nós estamos perdidos como igreja do Senhor. E eu não duvido muito se fizesse um questionário fazendo essa seguinte pergunta: qual a sua expectativa para o amanhã? Talvez nem 1% respondesse: a minha expectativa é estar com Deus na eternidade. A minha maior expectativa é habitar com o Senhor na eternidade. Porque amamos mais o mundo do que propriamente anelamos a eternidade com o Pai. Então, irmãos, Paulo descreve a fragilidade humana em comparação à eternidade. E ele diz, no dia que esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa, um edifício não feito por mãos humanas, mas por Deus. Então, irmãos, ele fala que essa tenda, esse tabernáculo é uma habitação temporária, mas ele diz que tem um edifício, uma morada permanente. Então você reconhece, irmãos, você reconhece essa habitação permanente, você deseja essa habitação permanente, você consegue entender que tudo aqui acaba muito rápido e que você tem que estar preparado para a eternidade? Você tem que estar preparado, você reconhece isso? Vai acabar, irmãos. Vai acabar. Então, irmãos, qual é a sua certeza? Em que você está baseado? Qual é a segurança para o seu futuro, irmãos? É na sua força? É no seu poder de articulação? É no seu diploma? É na sua conta bancária? Qual a segurança para a expectativa do amanhã que você tem? Então, irmão, sabe qual o problema? Os crentes, na atualidade, são amantes do mundo. O povo de Deus não deseja a eternidade e nem mesmo tem certeza disso. Muitas pessoas têm dúvidas se são salvos ou não. Uma vez eu me assustei quando eu estive na sala dos adolescentes e falei para os nossos adolescentes: quem tem certeza da eternidade, dá um amém. Ninguém falou nada. Porque existe dúvidas. Existe dúvidas a respeito da eternidade. Então, o povo de Deus perdeu o prazer em buscar o Senhor, irmãos. Porque tudo é mais agradável do que vir na casa de Deus. Ver um filme se tornou mais agradável do que vir na casa de Deus. Quantas das vezes não passamos horas dentro de um cinema, sentado, vendo um filme? E quando o pastor se estende um pouquinho mais na pregação, a pessoa já fica agoniada, olhando no relógio: meu Deus, isso não vai acabar hoje, não. Isso demonstra o quanto nós estamos negligenciando a eternidade. Tu vai ver um filme de Vingadores lá, ainda bem que é tudo 3D, que eu levo as crianças e fico dormindo. 3 horas vendo um filme, e às vezes o povo de Deus não consegue ficar ouvindo uma mensagem de 40, 45 minutos, que já está cansado, já está fatigado.
Isso demonstra, irmãos, o quanto nós estamos fragilizados na nossa vida espiritual. Quantas das vezes não perdemos horas vendo fotos de amigos, comentários, mas não paramos um minuto para fazer uma avaliação própria da nossa vida, olhar dentro de nós e fazer uma avaliação da nossa vida com Deus. Porque a nossa fé está fragilizada. Quando começou a Covid-19, eu achei que esse vírus seria uma fonte de avivamento para a igreja. Estava terrivelmente enganado. Foi uma fonte de desânimo, de esfriamento, de frieza espiritual. Quantas pessoas não sumiram da igreja? Quantas pessoas não abriram mão da comunhão com Deus? E não estou falando no pico da pandemia, porque era válido naquele momento se resguardar. Eu estou falando agora. Eu estou falando nesse momento, onde o nível de contaminação é quase zero. Mas as pessoas, irmãos, estão vivendo uma fé fragilizada. Estão em casa, envolvidas com as coisas do mundo, esquecendo da casa do Senhor e de buscar o nosso Deus. Porque perderam a expectativa da eternidade. Então, irmãos, sabe, você que está aqui hoje à noite, coloque isso no teu coração. A maior expectativa de vida hoje que nós temos que ter é a expectativa de estar com o Senhor no futuro. De estar com o Senhor em um futuro bem breve. De estar com o Senhor e desfrutar nele a eternidade. Que esse seja o seu desejo. Seja o desejo que anela o mais íntimo do teu coração. Porque tudo isso aqui vai passar. As conquistas vão ficar aqui. O carro do ano vai ficar aqui. Sua conta bancária vai ficar aqui. Você só vai levar as decisões que você tomou aqui nesse mundo. E quais são essas decisões que vai abrir a porta da eternidade para que você possa desfrutar dela com Cristo? Escolhas. A palavra de Deus diz: eis que eu coloco diante de vós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Escolhas. Então, quando alguém lhe perguntar, irmãos, qual é o seu propósito para amanhã, fale com confiança. Tenho planos eternos em Deus. Tenho planos eternos em Deus. Eles são primordiais. Eles são principais. Eles estão em primeiro lugar. Porque tudo aqui, irmãos, vai ficar no meio do caminho. Vocês sabem que eu sou amante de moto, né? Que eu gosto muito de moto, né? Estava pagando o consórcio. Cadê o Júlio? Cancelei o nosso projeto, tá? Cancelei o consórcio. Aí minha esposa, não é porque é perigoso não, Beth. Cancelei porque eu acho que não vou contemplar essa carta não, porque acho que esse mundo desaba antes de eu ser contemplado lá e pegar minha Harley Davidson lá junto com o Júlio. Irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. E não está de cabeça para baixo por causa de ideologia política. Está de cabeça para baixo porque, teologicamente, avaliando o mundo, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Os problemas do mundo não são, irmãos, ideológicos, são teológicos. E o livro de Apocalipse deixa bem claro. Pragas, fome, miséria, mortandade, apostasia farão parte do mundo. São os sinais
São os princípios das dores, irmãos. Então precisamos, irmãos, se voltar para o Senhor. Precisamos projetar a eternidade com Ele. Precisamos levar Deus a sério. Precisamos buscar a comunhão com o Senhor. Precisamos ter uma vida íntegra. Precisamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Precisamos viver na certeza, na convicção que quando esse corpo aqui desabar, eu terei morada eterna com o Senhor. E essa convicção, irmãos, só teremos baseada em nossa atitude de vida aqui na terra. Aleluias. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, fazendo um favor, que a gente vai estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Na expectativa da eternidade, é assim que eu quero viver, irmãos. Não negligenciando os meus projetos, não esquecendo das coisas que eu quero conquistar nesse mundo, mas vivendo na expectativa da eternidade, porque esse é o maior projeto de vida que Deus estipulou para toda a humanidade, mas muitos estão desprezando, muitos estão brincando, muitos estão achando que isso não faz parte de uma fábula, de uma invenção, mas no dia final, muitos irão se decepcionar, muitos irão chorar, muitos irão questionar, mas será tarde demais. Nós precisamos, irmãos, levar Deus a sério. Precisamos, irmãos, levar a nossa vida espiritual com seriedade. Precisamos, irmãos, recomeçar. Precisamos, irmãos, clamar a Deus para que a chama do primeiro amor seja aquecida em nossos corações e que a gente tenha certeza do dia de amanhã, da eternidade com o Senhor. Vamos cantar esse louvor juntos em nome de Jesus. Feche seus olhos, adore o Senhor. Fale para Ele, abra o seu coração para o Senhor. Comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença, meu desejo sempre está. Eu só quero estar, eu só quero estar. Oh meu Deus, oh meu Deus, Tu és minha força e minha canção. Quando fraco em Tua presença, me sustentas com Tuas mãos. Eu só quero estar onde Tu estás, morar contigo eternamente. Leva-me ao lugar onde Tu estás. Contigo eu quero ficar. Aleluias. Contigo eu quero ficar. Aleluias, irmãos. Se você de alguma forma foi tocado por essa palavra,
Se você reconhece que precisa priorizar a sua vida espiritual, mas por algum motivo você encontra-se enfraquecido, com a fé fragilizada, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque a gente vai estar orando por você. É algo individual, você e Deus. Se você encontra-se fragilizado, se você consegue ver que a sua fé ela está enfraquecida pelo mundo, pelas questões do mundo, e você deseja um avivamento diante do Senhor, eu convido você a vir aqui à frente. Se você deseja ser direcionado pelo Espírito de Deus, se você deseja um renovo, se você deseja negar as paixões do mundo e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti sobre a minha vida. Eu quero mais da Tua presença. Mais da Tua presença na minha vida. Eu quero mais da Tua habitação, Senhor, sobre mim, sobre a minha família, Senhor. Aleluias. Estamos, irmãos, falando, e isso eu falo com a plena convicção, de algo muito sério, talvez da coisa mais séria que faça parte da nossa vida. Estamos falando, irmãos, de algo que vai ser impactante sobre a nossa vida e sobre toda a humanidade. Aleluias, querido Deus e amado Pai. Meu Deus, a Tua igreja se reuniu aqui neste local para Te adorar, Senhor, para bendizer o Teu santo nome. A Tua igreja está aqui presente porque deseja mais e mais de Ti. A Tua igreja nessa noite declara que queremos viver na expectativa da eternidade contigo. E os meus irmãos, Senhor, estão aqui na frente nesse momento, declarando diante dos homens, declarando diante do Senhor, que eles precisam de um renovo, que eles precisam de um avivamento espiritual, que eles precisam ser cheios do Teu Espírito, que eles precisam, Senhor Jesus Cristo, ser fortalecidos na força do Senhor, que eles precisam viver alicerçados, fundamentados nos princípios bíblicos e de Deus. Pai, eu abençoo, Senhor, a Tua igreja presente. Eu abençoo cada vida. Eu abençoo a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da live. Que a Tua igreja, que a Tua noiva seja despertado pela Tua palavra e que nós possamos, Senhor, viver na expectativa da eternidade, dia após dia, tendo a plena convicção, tendo a plena certeza que quando essa casa terrestre se desfizer, quando esse corpo tombar na terra, nós seremos recebidos nas regiões celestiais, acolhidos pelo braço poderoso do Senhor, e escutaremos dos lábios do nosso Deus: vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo da eternidade, desfruta da eternidade em Cristo Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a nossa vida, contempla, Senhor, a nossa vida espiritual. Meu Deus, nos reveste com Teu Espírito. Tira, Senhor, do nosso coração toda insensatez, toda incredulidade, todo desejo mundano, Senhor, e nos reveste com Teu Espírito. Nos ensina a projetar na terra, olhando para a eternidade, olhando para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai,
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja de Cristo diga amém. Diga glória a Deus. Aleluias. Pode voltar para o seu local, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Louvado, Senhor, seja o teu santo nome. Aleluias, irmãos. Olha, projete na terra, olhando para os céus. Que os seus pés estejam aqui na terra, mas a sua mente, o seu pensamento, o teu coração nos céus. Porque aqui tudo acaba muito rápido. E quando esse corpo tombar, irmãos, temos que ter a garantia de uma vida eterna com Deus. Amém? Glória a Deus. A última oração, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos, ó Deus, na tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão. Obrigado, ó Deus, pelos nossos visitantes, por aqueles que estão nos acompanhando através da live. Deus, obrigado pela certeza que invade ao nosso coração. Certeza que estamos fundamentados e alicerçados em Ti. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela plena convicção que nós somos moradores das regiões celestes. Que nós temos, ó Deus, um edifício feito não por mãos humanas, mas eterna nos céus. Deus, reveste a tua igreja. Guarda a tua noiva, Senhor Jesus Cristo. Aquece os nossos corações. Nos fortalece nos momentos difíceis da vida, para que jamais possamos, ó Deus, ter dúvida da eternidade em Cristo Jesus. Leva, Senhor, o teu filho, a tua filha até os seus lares, e que eles possam desfrutar no seio da sua família a paz, o amor, a prosperidade sobre todos eles. Assim eu oro, Pai, e despeço nesta noite, ó Deus, a tua igreja debaixo da tua proteção e debaixo do teu poder. Muito obrigado, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Lembrando que a gente tem a cantina lá embaixo. Amém? Temos salgado com refrigerante, suco. Vá lá e nos ajude.